Imagine que existam coisas no nosso mundo que desafiam a lógica. Objetos, entidades e fenômenos que vão além da nossa compreensão e de tudo que nós acreditamos. E que, se não fossem contidos, poderiam destruir tudo e todos que conhecemos. O nome da organização que guarda todos esses segredos é SCP Foundation. Olá pessoal, você está no Jolehor, o canal para os amantes do terror. Hoje vamos falar sobre a SCP Foundation, ou Fundação SCP. É uma organização secreta dedicada a localizar e conter anomalias e entidades que representam uma ameaça à humanidade. Esses fenômenos são conhecidos como SCPs. E cada um recebe um número de identificação, contendo também uma classificação de perigo e nível de contenção. O site da Fundação SCP surgiu em 2008 como uma coleção de contos colaborativos, onde escritores contribuem com histórias de terror e ficção científica. Cada história é apresentada como um relatório oficial da Fundação, detalhando uma anomalia específica e como ela deve ser contida. A primeira entrada do SCP é aquela que lançou o conceito ao público. Foi a do SCP-173, postado originalmente em um fórum. Esse relato descrevia uma estátua grotesca que só pode se mover quando não está sendo observada. Se alguém piscar ou desviar o olhar, a estátua se move em alta velocidade para atacar, quebrando o pescoço da vítima. Com o tempo, a ideia se expandiu. Surgiram outros relatórios sobre entidades e objetos anômalos, criando um vasto universo de contos interligados. Atualmente, existem milhares de SCPs documentadas, cobrindo desde objetos inofensivos até ameaças apocalípticas que trazem perigo não só ao mundo, mas ao multiverso como um todo de SCP, e também à própria realidade. A Fundação SCP é uma organização altamente secreta que opera no mundo todo. Seus agentes são treinados para encontrar, capturar e conter qualquer SCP que represente perigo à humanidade. Dentro da fundação existem diferentes departamentos e divisões, cada um com uma função específica, sendo agentes, pesquisadores, guardas de segurança e a classe D. No topo da organização está o Conselho O5, composto pelos líderes mais poderosos da fundação. São eles que tomam as decisões finais sobre o destino de cada SCP, e quais medidas devem ser adotadas para garantir sua contenção. Os classe D são para as missões mais perigosas. A fundação usa prisioneiros condenados à morte, conhecidos como classe D. Essas pessoas são usadas como cobaias em experimentos com SCPs, muitas vezes em missões fatais. Para a fundação, a vida deles é um preço pequeno a pagar pela segurança da humanidade. A SCP Foundation tem uma lista deveras grande de rivais, sendo as mais famosas Insurgência do Caos e a Mão da Serpente, entre outras. Se quiserem, deixem nos comentários SCPs para eu falar aqui, e essas rivais da SCP Foundation, que normalmente querem pegar os SCPs para uso único, da ou destruição da humanidade, ou um tipo de rebelião porque acham que a SCP Foundation não faz o seu trabalho direito. Todos os objetos, entidades e fenômenos anômalos que exigem procedimentos especiais de contenção são atribuídos a uma classe de objeto. A classe do objeto serve como um indicador aproximado da dificuldade de contenção, e não diretamente da periculosidade da anomalia. Safe. SCPs que podem ser contidos com facilidade e que não representam uma ameaça ativa quando deixados sem interação. Isso significa que sua contenção não requer muitos recursos e a fundação tem um bom entendimento da anomalia. No entanto, safe não implica que sejam inofensivos. Por exemplo, um SCP seguro pode ser perigoso se for ativado de maneira incorreta ou intermitente. Euclid. Essa é a classe mais comum. Os SCPs dessa categoria exigem mais recursos para serem contidos, ou apresentam um comportamento imprevisível, tornando sua contenção incerta. Isso pode ser porque a fundação ainda não compreende totalmente o SCP, ou porque ele é inerentemente imprevisível. Qualquer SCP senciente ou autônomo geralmente será classificado como euclídeo, por causa da imprevisibilidade de suas ações. Keter. São SCPs muito difíceis de conter. Suas contenções são complexas e demandam vastos recursos. Um SCP Keter pode apresentar um risco significativo caso sua contenção falhe, mas sua classificação se baseia principalmente na dificuldade de mantê-lo sob controle, e não necessariamente em seu nível de periculosidade. Algumas outras classes são usadas menos frequentemente para SCPs com requisitos de contenção especiais. Apollyon. SCPs classificados como Apollyon são considerados incontíveis e apresentam uma ameaça global iminente. Esses SCPs são associados a cenários de fim de mundo, e a fundação geralmente não tem meios de impedir que eles causem destruição. Contê-los está além das capacidades da Fundação SCP. Thaumiel.
SCPs que são usados pela própria fundação para ajudar na contenção de outros SCPs. A existência desses SCPs é altamente confidencial e sua localização e função são conhecidas apenas por um seleto grupo de funcionários da fundação, geralmente de nível muito alto, como O5. Archon. São SCPs que poderiam ser contidos, mas a fundação escolheu não fazer. Isso pode acontecer porque a anomalia desempenha um papel importante na realidade consensual ou porque sua contenção pode causar efeitos colaterais adversos. Portanto, a decisão de não contê-los é estratégica. Ticonderoga. SCPs que não podem ser contidos, mas também não precisam ser contidos. Eles podem ser tão amplamente disseminados na Terra que a contenção é desnecessária, ou pode ser anomalias extraterrestres além do alcance da fundação. Também tem algumas outras classes não padronizadas de SCPs que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores, ou que o status de anomalia mudou. Explained. SCPs que eram considerados anômalos, mas que agora foram explicados pela ciência convencional ou foram desmascarados como enganos ou mal entendidos. Neutralized. SCPs que perderam suas propriedades anômalas, seja porque foram destruídos ou desativados de alguma maneira, intencionalmente ou por acidente. Decommissioned. SCPs que foram destruídos intencionalmente pela fundação. Isso só ocorre quando a contenção se torna impossível ou quando é necessária uma quantidade absurda de recursos para mantê-lo contido. Muitas vezes, a descomissão é realizada por motivos éticos, especialmente quando a SCP causa extremo sofrimento ou mortes desnecessárias. Pending. SCPs que ainda não foram designados a uma classe de objetos porque a fundação não possui informações suficientes para determinar a classificação. Essa categoria é temporária, usada enquanto as pesquisas estão em andamento. Uncontained. SCPs que ainda não foram contidos. Às vezes, essa classe substitui uma classe de objeto para enfatizar que ainda há esforços em andamento para conter a SCP, ou restaurar a contenção. Esotéricas e narrativas. Essas classes são geralmente criadas para SCPs específicos e usadas apenas uma vez, e se forem usadas com frequência suficiente, podem se tornar classes secundárias. Agora vou falar de alguns dos SCPs mais famosos que tem. SCP-173, a estátua de concreto. Também chamada de Sculpture, este é o primeiro SCP documentado, e um dos mais conhecidos. Essa entidade é uma estátua feita de concreto e vergalhões. Ela só pode se mover quando não está sendo observada. Quando está fora de vista, ela se move extremamente rápido e quebra o pescoço das suas vítimas. Contê-la exige que no mínimo 3 pessoas estejam na mesma sala, olhando diretamente para ela. O SCP-049, também conhecido como o Médico da Peste, é um SCP que tem uma aparência de um médico medieval, e sua presença causa desconforto imediato em qualquer pessoa que esteja por perto. SCP-049 acredita que está curando suas vítimas de alguma praga que só ele consegue perceber. Ele toca suas vítimas e elas morrem instantaneamente. Após isso, ele realiza uma cirurgia, transformando-as em criaturas zumbificadas. SCP-082, uma das entidades mais perigosas da Fundação, conhecida como o Lagarto Imortal. Essa criatura é praticamente indestrutível e tem um ódio profundo por toda a forma de vida. SCP-682 pode se regenerar de quase qualquer dano, e a Fundação já tentou, sem sucesso, destruí-lo inúmeras vezes. Sua contenção exige medidas extremas e custosas, e qualquer tentativa de fuga representa um perigo global. O SCP-096, chamado de O Homem Chorão, é uma entidade humanoide que passa a maior parte do tempo chorando e cobrindo seu rosto. No entanto, se alguém olhar diretamente para seu rosto, mesmo através de uma foto ou vídeo, o SCP-096 entrará em um estado de extrema agitação e perseguirá implacavelmente a pessoa que o viu. Não importa onde ela esteja, uma vez que encontra sua vítima, SCP a destrói completamente. Mas não temam, a principal missão da Fundação é garantir que essas anomalias fiquem contidas, protegendo o mundo de seus efeitos. Cada SCP documentado tem um procedimento único de contenção especial. Isso pode incluir desde confiná-los em câmaras fortemente protegidas até a manipulação de memórias públicas, caso algo anômalo escape e seja visto por pessoas comuns. Embora a Fundação se apresente como uma guardiã da humanidade, muitas de suas práticas são moralmente questionáveis. O uso de prisioneiros classe D para testes letais, a manipulação de memórias do público e até a eliminação de pessoas que descobrem segredos perigosos fazem parte da rotina e de suas ações muito duvidosas. O Conselho O5 é retratado como um grupo de figuras sombrias e frias, dispostas a sacrificar tudo pela contenção das anomalias. Para eles,
Os fins justificam os meios, e a humanidade nunca pode saber da existência desses fenômenos. O universo SCP é vasto e cheio de mistérios, mas, assim como Backrooms caiu nessa mesmice, onde sempre tentam um fazer melhor que o outro, criando entidades mais fortes e mais poderosas, fazendo a Fundação SCP parecer algum tipo de ringue de entidades, sendo que era para ser uma coletânea de histórias de terror muito interessantes e assustadoras. Antes de acabar o vídeo, eu peço mais uma vez o like, sua inscrição, pois esse vídeo deu muito trabalho. Comentem alguma entidade SCP para eu explicar em vídeo. Espero que tenham gostado. E obrigado por assistir. E fiquem com esse próximo vídeo.